Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 14 de outubro de 2021, são 21 horas e 38 minutos, lição número 11 da classe de adultos. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição essa do dia 12 de dezembro, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Respondendo ao nosso questionário, número 1. A definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Número 2. Heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Número 3. Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Número 4. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Número 5. O fim do mandamento é o amor. Texto áudio. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós precisamos a cada dia mais ter esse cuidado conosco e também o cuidado com a doutrina. Será que nós estamos andando de acordo com as doutrinas bíblicas? Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende essa doutrina, diante dos enganos e males das heresias. A sã doutrina, uma das suas funções é justamente isso, nos livrar dessas mazelas, dos enganos, das heresias. A doutrina bíblica. Precisamos ter cuidado com os falsos mestres, né? Introdução. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá estas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. É ele que nos leva, É ele que nos instrui acerca daquilo que nós temos que fazer. Ortodoxia versus heterodoxia. Dois termos técnicos importantes, não? Conceito de ortodoxia. Na língua grega, no Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio da doutrina. Portanto, a doutrina cristã ela é ortodoxa, ela é reta, ela é direito, ela é reto. Muitas das vezes as pessoas procuram usar até mesmo a palavra para fazer coisas completamente equivocadas. Pegam um texto isolado para defender as suas teorias, as suas teses. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas, porque na verdade não vai falar da doutrina bíblica, vai falar acerca daquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer ensinar. Então, qual é o nosso conceito? Qual é a ideia da ortodoxia? É ser uma doutrina direita, reta e certa. Ela é assim a doutrina bíblica. Então, muitas das vezes as pessoas pegam, mais uma vez, a palavra, e pegam um texto isolado e criam situações, e criam recursos, e falam isso e falam aquilo, e ensinam várias heresias nas igrejas. Então, nós precisamos tomar cuidado para que essas pessoas não venham entrar no templo da casa do Senhor para mentir aos fiéis da casa do Senhor, mentir aos membros sinceros e piedosos da casa de Deus. Agora, é notório, é bem verdade que alguns líderes se fazem de espertalhões, charlatões, e fazem da palavra, mudam o sentido da palavra justamente para assim até mesmo se enriquecer, Por quê? Porque ensina errado, e como as pessoas, boa parte, não tem muito hábito da leitura da palavra do Senhor, acaba indo por essas teologias que na verdade não são teologias bíblicas, na verdade são heresias. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra hétero significa diverso, assim heterodoxia
nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objetivo. Ou seja, a ideia da heterodoxia é pegar um texto, por exemplo, para nós aqui, pegar um texto bíblico e cada um tem uma visão completamente diferente um dos outros. Ou seja, uma heterodoxia é algo que não é certo, não é direito, tem vários membros, né? Vários braços, que eu quero dizer, né? Várias ideias. Então não tem um centro, né? Ou seja, Jesus não está no centro, não tem Cristo no negócio. Por quê? Porque cada um pega um versículo bíblico, por exemplo, e fazem o que quiser fazer, defendem o que quiser defender. Para te dar um exemplo, a doutrina espírita usa Provérbios capítulo 4, versículo 18, para assim ensinar que a Bíblia aceita a reencarnação. E nós sabemos que reencarnação não existe. A reencarnação é uma ferramenta do diabo para enganar as pessoas. Então você vê que aqui é uma vertente, né? Isso é uma heterodoxia. Ou seja, eles usam a palavra para fazer algo completamente equivocado, para ensinar algo que não tem nada a ver com Cristo. Síntese do tópico 1. Com ortodoxia nos referimos à doutrina cristã, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo o que for diferente disso. Outro versículo que pega isolado, e isso aqui não é nem o isolado, isso aqui é até uma má interpretação mesmo. Mateus 16, 18, os católicos pegam para se basear e dizer que a igreja é fundada em Pedro, ou seja, isso é uma heterodoxia, ou seja, algo completamente equivocado, não tem nada a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Se porventura você é católico e apareceu aqui agora, o texto de Mateus 16, 18 vai falar quando Jesus disse que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra a qual Cristo se referia era a afirmação de que Pedro disse que Jesus é o Cristo. A ameaça de corrupção doutrinária. A advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outro é hétero, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina, como que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. Bom, isso existe até nos dias de hoje, né? Essa questão da ameaça doutrinária. As pessoas hoje, muitas das vezes acontece de pessoas, principalmente agora, né, com a ideia o muito uso da internet, novas pessoas, né, pessoas chegam agora, usam a internet, é uma ferramenta forte, né, é até eficiente, eficaz, e para dizer que é uma nova pessoa, é um professor que está um nível acima dos outros, começam a ensinar várias questões completamente equivocadas, né, que não tem nenhum escrúpulo, pessoas que não são completamente inescrupulosas e falam de coisas que a Bíblia não menciona, ensinam coisas que são completamente antibíblicas. E as pessoas, para querer se parecer ser moderno, acabam indo na conversa dessas pessoas, né? Então nós precisamos mais uma vez dar uma advertência às pessoas para que de fato vivam a sã doutrina, a doutrina bíblica. Quais eram os problemas de ordem doutrinárias? Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus, para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é uma ideia de mistura. É algo de uma pessoa, por exemplo, que vem de uma outra religião e chega no Evangelho, crê no Evangelho, até crê em Cristo, mas não deixa
aquela raiz antiga que ele trouxe da outra religião. Então ele não nasceu de novo, não é uma nova criatura de fato, porque eis que tudo se fez novo, né? Quando nós somos uma nova criatura. E acontece muito isso nas nossas igrejas. Muitas igrejas hoje acabam pegando algo do mundo para trazer para a igreja, às vezes até na ideia de querer fazer com que a igreja cresça ou outras coisas. Bom, na verdade, é muito bom deixar isso bem claro, como diz João 16:8, que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não precisamos de mais nada além do Espírito Santo para convencer o mundo do pecado. Somente o Espírito Santo faz isso. Então não é com nossos recursos, nossos estudos, nossos isso ou nossos aquilos que nós vamos fazer com que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como o Espírito Santo fará isso? Através de nós que falamos e ensinamos a palavra de Deus corretamente. É isso que nós devemos fazer, né? Ter zelo pela sã doutrina, pregar a sã doutrina, pregar a palavra do Senhor genuinamente, para que assim as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Fábulas de genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e a refutou com veemência. Nós realmente temos que fazer o mesmo. Refutar com veemência, né? Advertir a igreja acerca dessas coisas. Muitas das vezes, as pessoas hoje, parece que a ideia é que se tem em alguns cultos que não há nenhum anjo no céu. Por quê? Porque põe todos os anjos dentro da igreja, né? Que tem anjo aqui, que tem anjo lá, e as pessoas glorificam o nome, me parece, dos anjos, né? Estão fazendo o quê? Cultuando a anjos. E a Bíblia nos diz, Apocalipse 19:10, que o anjo ele não recebe adoração. Nenhum anjo recebe adoração. Então veja que são fábulas, né? Pessoas que querem enfeitar, né? Como diz o pessoal do mundo, né? Querem enfeitar o pavão. Então veja que pessoas que, falsos mestres na verdade, né? Falsos ensinamentos, que infelizmente estão levando algumas pessoas para a perdição, né? Justamente porque as pessoas acabam ouvindo aquilo que querem ouvir e por conta disso, né, acham que estão fazendo certo, né? Síntese do tópico 2. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. A igreja como guardiã da sã doutrina. A sua igreja guarda a sã doutrina? Ela pratica a sã doutrina? Nós devemos praticar e zelar e continuar zelando pela sã doutrina. Eu sei que a sua igreja é uma igreja séria, uma igreja que está dentro da sã doutrina. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina, contra todo erro ou oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Nós não podemos descuidar desse nosso papel. No intuito de fazer algumas igrejas crescerem, na verdade não é crescer, é inchar o nome disso, as pessoas hoje, né, os líderes, pastores, estão deixando a sã doutrina de lado. Estão fazendo as coisas de qualquer maneira. Existem algumas igrejas, inclusive a Assembleia de Deus, que quando entramos numa Assembleia de Deus, às vezes a gente parece que eu particularmente, às vezes eu não consigo me situar. Eu não consigo entender onde é que eu estou. Por quê? Porque são coisas completamente estranhas. Até a ornamentação da igreja é estranha, mas parece uma oficina ou coisas do tipo, coisas completamente aleatórias. Então, sinceramente, até se uma igreja, o templo em si, né? Se o templo não parece uma igreja, imagina a igreja em si. Por quê? Porque a igreja, ela quer ser, se diz que é moderna, na verdade não é moderna, é mundana na verdade. Por quê? Porque é uma igreja que não tem firmeza na verdade da palavra, não prega a palavra. Já fui em algumas igrejas da Assembleia de Deus, por exemplo, que não há nem a leitura da palavra, e eu fiquei completamente perdido. Então veja, porque como é que eu vou para uma igreja
Assembleia de Deus ou qualquer uma outra igreja que se diz evangélica que não prega a palavra. Como isso é possível? Então veja que as pessoas hoje, no intuito de querer parecer ser moderno, estão deixando a palavra de lado, estão deixando a sã doutrina de lado. Se deixaram a palavra, certamente vão deixar também a sã doutrina. E pessoas, que se vestem de qualquer maneira, vão de qualquer jeito para a igreja, de forma muitas das vezes até mesmo indecente, e de ambas as partes, tanto homens quanto mulheres, andam de qualquer maneira, se vestem de qualquer forma para ir cultuar o Senhor. Então, sinceramente, são coisas que nós devemos pregar contra este negócio. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nós, como igreja, nós precisamos continuar pregando a palavra genuinamente, a palavra do Senhor. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro, de uma fé não fingida. Quando alguém quer preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida, ele prega a palavra. A pessoa ela vai certamente com arrependimento. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então a pessoa vai ouvir a palavra. Nós precisamos zelar pela doutrina, falar. Não é uma condição de tempo. Por exemplo, não é porque antigamente, vou falar os mais conservadores, não, antigamente fazia isso e agora não faz mais. Nós sabemos que algumas coisas realmente nós mudamos. Algumas coisas hoje vimos que não havia nenhuma necessidade de ser como era antigamente. Isso de uma forma geral, de uma forma mais artificial, na verdade. Entretanto, se você for observar, muitas coisas que nós víamos no passado, muitas das vezes não vemos hoje. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, discernimento de línguas, entre outras coisas, dons espirituais. E por que não? Porque deixamos de lado a sã doutrina, e Deus não vai operar no lugar onde não tem a sua palavra como ponto principal. Não há o ensinamento da sua palavra, não há o ensinamento do amor de Cristo, não há ensinamento para que as pessoas venham em amor. Nós não pregamos o amor, nós não vivemos o amor, deixamos para trás essa doutrina, então certamente Deus não irá operar nessa igreja. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, ter zelo pela palavra do Senhor, ter zelo pela sã doutrina e pregar na doutrina do amor dos apóstolos. Nós precisamos a cada dia mais ter um coração puro diante do Senhor para falar da sua poderosa palavra, e assim o pecador se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. A primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Nós devemos atacar o problema, não a pessoa. Se há um falso mestre, você não ataca esse falso mestre, você ataca o que ele prega, o que ele ensina. É isso que tem que ser diferenciado, até porque a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Então nós não devemos brigar uns com os outros. Ainda que aquele esteja errado, o que nós devemos fazer é corrigi-lo dentro da palavra, no amor, com a sã doutrina. Ou seja, nós não vamos falar contra a pessoa, e sim contra aquilo que ela prega, contra aquilo que ela ensina, contra aquilo que ela vive. É isso que nós temos que fazer. E não trazer isso para o lado pessoal. Nós precisamos a cada dia mais falar do amor do Senhor, viver no amor do Senhor, para que essa pessoa que está ensinando errado, está pregando errado, está vivendo errado, também venha assim a aceitar a Cristo como Salvador verdadeiramente e assim ser salvo na pessoa de Cristo. Síntese do tópico 3. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Então nós precisamos continuar guardando a sã doutrina, porque nós somos a igreja do Senhor. Conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados e estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para em Cristo vivermos com um coração puro
e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Então veja que nós temos que ter este amor, temos que ser estudantes da palavra do Senhor. Nós precisamos a cada dia mais estudar a palavra de Deus. Há muitas das vezes até mesmo obreiros que sequer vão para a escola bíblica dominical, sequer são alunos da escola dominical, não participam da escola dominical, muitas das vezes não vão nos ensinos bíblicos, não vão nos cultos de doutrina, estão completamente separados da palavra do Senhor. Dizem que estão pregando a palavra, mas não vivem a palavra, não sequer vão nos cultos de ensinamento bíblico. Então nós precisamos ser estudantes da palavra, que independente se você é obreiro ou não, independente se você é homem ou mulher, você precisa, também como eu também preciso, ser estudante da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. É através dela que nós conhecemos a sã doutrina, é através dela que conhecemos o amor de Deus, é através dela que pregamos a Cristo e este crucificado. Então nós precisamos a cada dia mais continuar vivendo a palavra do Senhor, viver a cada dia mais buscando a palavra do Senhor, né? Não deixar a palavra do Senhor de lado, como algumas igrejas têm feito ultimamente, deixam a palavra do Senhor de lado. Nós precisamos continuar vivendo a palavra, praticar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra com sã doutrina. Nós não devemos trazer a palavra para o nosso lado. É algo, por que do nosso lado que eu quero dizer? Não é porque alguém está fazendo algo errado que vai usar a palavra para justificar aquele algo errado. É algo, por exemplo, se alguém comete um pecado e o outro também, esse outro não vai falar: eu cometo tal pecado, mas eu não sou igual ao fulano ou ao ciclano que pratica um pecado pior do que o meu. Nós devemos, no amor, corrigir uns aos outros e nos corrigirmos também. O fato de alguém estar com um pecado maior do que o outro não quer dizer que ele também não esteja perdido. Todos nós temos que ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro, todos nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e nós precisamos a cada dia mais estar vinculado com a nossa salvação, até porque podemos perder a nossa salvação, então, por questões completamente aleatórias, né? Por causa de pecado não confessado, porque criamos um disse-me-disse dentro da igreja, porque nós não vivemos a sã doutrina, porque estamos vivendo de qualquer maneira. Então veja que há algumas implicações na questão bíblica da sã doutrina. Por quê? Porque se alguém não vive a sã doutrina, como é que ficará na eternidade? Nós precisamos praticar a sã doutrina, e mais uma vez é bom lembrar que a sã doutrina é parâmetros bíblicos e não parâmetros do homem. Parâmetro da sã doutrina é aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que o homem diz. Nós precisamos estar livres pela palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, não debater a palavra do Senhor. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida a cada dia mais. Você tenha uma boa aula e que nós, assim como o apóstolo Paulo, venhamos a cada dia mais zelar pela sã doutrina. Que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!